O vídeo de hoje é da série Achei no Sebo. Se você gosta desse tipo de vídeo, fica aí. Para quem não me conhece, meu nome é Andréia Abreu e este é o meu canal. Seja muito bem-vindo. Não sai daí não, vem comigo. Bem, antes de nós irmos para o vídeo, eu queria contar para vocês o que acontece no bastidor. Não é brincadeira. Esse vídeo que eu estou gravando hoje já deveria ter saído logo no início desse mês e não saiu porque as coisas acontecem, né? Eu tinha um microfone de lapela que simplesmente resolveu não funcionar mais, deu chabu, deu defeito e eu tive que de última hora comprar outro microfone. Você acha que acabou por aí? Só para vocês terem uma ideia, por que muitas vezes a gente fica um tempo aí sem postar vídeo. Bem, comprei outro microfone da mesma marca porque ele tinha durado bastante tempo e o custo-benefício era bom. Comprei o microfone novamente, a mesma marca anterior, o microfone chegou aqui e já veio absolutamente com o mesmo defeito do outro que tinha acabado de estragar. Imagine o tempo que foi entre eu comprar e receber, e aí recebo com defeito. Tive que comprar um segundo, devolvi esse que chegou com defeito e tive que comprar um outro, que é esse aqui que eu estou usando hoje, para poder finalmente começar a gravar um vídeo. Isso aí já vai quase um mês nesse perrengue aí. Então, pessoal, os bastidores é uma coisa que ninguém vê e ninguém sabe o trabalho que dá colocar um vídeo no ar. Tudo acontece. Quando não é o microfone, é a câmera. Quando não é a câmera, é o notebook. Eu já tive recentemente problema com o meu notebook. Aí troquei peça, aí consertei, aí resolvi. Aí quando eu achei que estava tudo legal, que eu ia gravar o vídeo, aí descubro que o microfone estava estragado, estava com defeito por causa do uso, do tempo de uso. Aí troquei o microfone, o outro que veio novinho veio já com defeito e agora finalmente... finalmente eu consigo gravar esse bendito vídeo, tá? Então isso é só para dizer que só sabe quanto custa do trabalho que dá fazer quem tá fazendo. Então aproveita, se você ainda não é inscrito, valoriza, se inscreve aqui no canal. Se você já é inscrito, aproveita, curte o canal, já vai deixando aí seu comentário. E agora, depois de contar esse perrengue aí de mais de um mês sem microfone para gravar vídeo, vamos ao nosso vídeo de hoje. Então eu vou começar. O primeiro livro que eu achei no Sebo, que na verdade foi Sebo online, não foi Sebo físico, foi esse livro aqui, chamado Desinformação, do Ion Mihai Pacepa, tá? Quem é esse cara? Esse cara trabalhou no serviço secreto romeno, no serviço secreto comunista romeno, e em determinado momento da sua vida ele desertou, foi para os Estados Unidos, começou a escrever sobre esse período e essa experiência que ele teve no serviço secreto romeno, e é o que você vai encontrar nesse livro aqui. Esse livro aqui foi escrito, foi baseado nas experiências do tenente-general Ion Mihai Pacepa, mas foi escrito pelo professor Ronald Rychlek, tá? E é um tema, gente, que está super atual, né? Eu acho que a primeira publicação desse vídeo foi em 2015, se não me engano, e só agora que ele chega nas minhas mãos, tá? E é um tema que está muito em voga ultimamente, que é o tema da desinformação. Pessoal, nada que acontece debaixo do sol é novo. Nada que acontece é novo. Então, o que nós temos hoje? Uma situação, nós estamos vivendo no Brasil uma situação de desinformação, e isso não é por acaso. Né? Isso é uma estratégia que não é nova, tá? Que vem aqui, dos comunistas, desse movimento que se espalhou pelo mundo, e o Mihai Pacepa, ele vai contar nesse livro como é que funciona a desinformação como estratégia utilizada pelo Partido Comunista. Então aqui ele vai nos contar que a desinformação ela tem um viés positivo e um viés negativo. Ela pode ser aplicada de maneira positiva e negativa. De maneira negativa contra os inimigos da Revolução Comunista, dos estados autoritários comunistas. Então, a esses inimigos, essas pessoas que ameaçam, tá, essa ideologia, ele vai ser utilizado de forma negativa no sentido de acabar com a reputação dessa pessoa. Se essa pessoa é um herói, ela vai virar um anti-herói, tá? E tem também essa mesma estratégia sendo utilizada de forma positiva, ou seja, para transformar um líder comunista ou uma pessoa que o regime comunista, socialista tem interesse, transformar essa pessoa num herói. Eu posso citar logo de cara uma pessoa, um ícone
né, comunista que me vem à mente, que é o Che Guevara. Che Guevara foi um assassino que matou, ele perdeu até as contas de quantas pessoas ele matou. Livros por aí comentam, né, sobre a biografia dele, comentam que ele tinha prazer em fazer isso, matou homossexuais, e ele foi transformado num ícone pop. Todo mundo aí, muitos jovens, infelizmente, né, que não leem muito, foram ludibriados, né, e acreditam que foram enganados e acreditam que Che Guevara é um herói. E, na verdade, ele é um anti-herói. E ele passou justamente, né, usaram com ele essa estratégia da desinformação. E assim eles fazem com todos. Por exemplo, João Paulo II, o Papa João Paulo II, que era polonês, né, que era um anticomunista ferrenho, que lutava contra o comunismo, né, e foi também utilizado com ele a estratégia da desinformação negativa para desqualificar e acabar, né, com a reputação do João Paulo II. Então, assim, eles fazem com todos que se insurgem contra esse sistema que eles querem implementar. Então, esse livro, eu achei muito interessante assim que eu fiquei sabendo dele, e ele logo entrou para minha wishlist, né? Vocês sabem que eu estou estudando, estou lendo sobre o comunismo, então não podia deixar de ter esse livro. E quem me deu a dica desse livro, eu peguei essa dica num canal no YouTube que eu recomendo muitíssimo para todo mundo que queira ficar bem informado a respeito dessa questão comunista, da China. É um canal que foca muito na China, mas também fala dos Estados Unidos, fala de vários outros países, né, mas sempre assim, Ocidente versus China versus Rússia. Então, assim, lá você encontra muita informação. O foco principal é da China, porque o canal foi criado por pessoas que saíram desse regime, escaparam, né, desse regime chinês, comunista chinês, e começaram a denunciar o que acontece lá dentro. Né? São pessoas que tinham uma prática religiosa que foi perseguida lá, porque vocês sabem, né, que eles perseguem qualquer prática religiosa, não precisa ser cristã, tá? A prática religiosa era o Falun Gong, que eles praticavam, que era uma meditação e tal, tem alguns princípios, e mesmo sendo uma prática pacífica e tal, incomodou o Partido Comunista Chinês e eles começaram a ser perseguidos, tá? E são perseguidos até hoje. Coisas assim horrorosas acontecem por lá com essas pessoas. Então, alguns que conseguiram escapar resolveram denunciar o que acontece lá e criaram esse canal. Esse canal foi criado nos Estados Unidos, mas hoje está aí disseminado em vários países do mundo. Você encontra também dicas de livro. Eu estava lá assistindo uma live um dia e um dos apresentadores do Epoch Times Brasil estava citando esse livro aqui, ó, Desinformação. E ele já citou várias vezes esse livro. É o Márcio, né, Ciotkis, se não me engano, não sei como é que se pronuncia, mas acredito que é mais ou menos isso. E o apresentador lá do canal, ele citou esse livro aqui e mostrou esse livro. Então, rapidamente ele entrou para minha wishlist. Aí, depois que ele entrou para minha wishlist, eu fiquei pesquisando, vendo o preço. Ele estava sempre muito caro, gente, muito caro. Eu falei, meu Deus, quando é que eu vou conseguir comprar esse livro? Um belo dia, eu fazendo uma pesquisa lá na Amazon, eu encontrei ele usado. Porque eu não sei se você sabe, talvez a maior parte de vocês saibam, mas sempre tem alguém que não sabe. A Amazon, ela vende também livros seminovos e usados por outros parceiros. Então, abaixo desse livro aqui, do livro novo na Amazon, tem lá, né, a foto desse livro lá, aí vai ter o preço do livro novo. Logo abaixo, eu vou colocar aqui na tela, você encontra, abaixo do preço do livro novo, você encontra outros vendedores, se não me engano. E aí você clica em cima e aí vai abrir uma aba onde vai mostrar tudo o que tem vai mostrar todos os outros vendedores que estão vendendo esse mesmo livro. E aí você vai ver livro novo, livro usado, livro seminovo. Então, para quem é Prime, ali mesmo você sendo Prime, você vai pagar um preço de frete. Mas sempre tem um que vale a pena. Então foi o que aconteceu. Nesse dia eu entrei e encontrei um livro usado que estava com preço de frete assim de R$10 e pouco. E o preço do livro em si estava muito baixo. Então, para mim valeu a pena porque eu queria muito esse livro, tá? Então eu deixo aí essa dica para você prestar atenção nesses parceiros que estão lá vendendo livros usados e seminovos, tá? Então dá uma olhadinha aí nessa parte da página da Amazon para você sempre estar atento às oportunidades. Como eu sempre faço, vou mostrar um pouquinho a parte interna. Ele está novinho, não tem risco, não tem marca de lápis, não tem marca-texto, folhas amareladas, como nós gostamos. Tem um pouquinho assim de imagem, mas é pouco, mas uma letra muito boa, um tamanho de letra assim, muito bom. E eu vou ler para vocês um pouquinho aqui as orelhas que sempre nos dão informações valiosas. A orelha da capa diz assim: o tenente-general Ion Mihai Pacepa serviu como chefe do serviço de espionagem do regime comunista da Romênia e também foi o principal conselheiro do ditador Nicolae Ceausescu.
Desertou para os Estados Unidos em julho de 1978, onde passou a escrever seus livros narrando as atividades do Serviço de Inteligência da Polícia Secreta Romena, nos quais revela detalhes importantes de várias operações sigilosas conduzidas por ele e que influenciaram diretamente alguns momentos históricos decisivos do século XX. Aí vai dizer que atualmente Pacepa vive nos Estados Unidos com sua identidade mantida em sigilo em função dos segredos de estados revelados em seus livros, algo que põe em risco a sua vida. É colunista de sites conservadores, como aí vai citar aqui vários sites conservadores lá nos Estados Unidos, para os quais ele escreve, tá? Depois vai nos dar informação também a respeito do Ronald Rychlek, que foi quem escreveu o livro. O Dr. Ronald Rychlek é advogado, jurista e professor de Direito Constitucional na Universidade do Mississippi. Tem uma longa carreira na advocacia e, por seus conhecimentos jurídicos, tornou-se membro da comissão indicada pela Suprema Corte do Mississippi para a revisão do Código Penal daquele estado. Também é consultor da delegação permanente da Santa Sé na ONU e autor de diversos livros, dentre os quais, aí vai falar assim, alguns livros, tá, que ele escreveu. Já na orelha da contracapa, aqui nós encontramos as seguintes informações. A maioria dos políticos, das pessoas no mundo acadêmico e da mídia acredita que a desinformação é um fenômeno obsoleto da Guerra Fria. Acredita-se largamente que a palavra é apenas um sinônimo para má informação. Na realidade, a desinformação é tão diferente da má informação quanto a noite é diferente do dia. O ato de informar mal é uma ferramenta oficial de governo reconhecível enquanto tal. Desinformar é uma ferramenta secreta de inteligência com a finalidade de outorgar uma chancela ocidental não governamental a mentiras de governo. No decorrer da história, muitos países, durante tempos de guerra, se valeram de várias técnicas para enganar o inimigo acerca de suas verdadeiras intenções. Você provavelmente acha que Mikhail Gorbachev inventou o conceito de glasnost para descrever seu esforço de levar a União Soviética para longe do Estado totalitário e em direção à democracia, à liberdade, à abertura, como ele escreveu. Mas a verdade é que glasnost é um velho termo russo para o ato de polir a imagem do governante. Olha aí a desinformação sendo utilizada de forma positiva. Originalmente significa, de maneira literal, fazer publicidade, isto é, autopromoção. Um dos objetivos prioritários de toda a glasnost é esconder o passado do líder, lhe dando uma nova identidade política. A de Stalin foi planejada de modo a ocultar seus crimes terríveis. Gorbachev planejou a sua de modo a ocultar seu passado, retratando a si próprio como um líder mágico, enquanto garantia transformar a União Soviética em uma sociedade marxista de pessoas livres. Então, pessoal, fica aí a dica para você desse livro aqui. Acho que é um tema super atual, muito importante para a gente entender esse contexto do que nós estamos vivendo aqui no Brasil a respeito dessa questão da desinformação, para que serve, quais são seus objetivos. Aqui o Pacepa vai contar um pouquinho das dificuldades que ele passou quando ele desertou do regime comunista romeno, né, para os Estados Unidos. Vai contar um pouquinho da vida dele, vai contar também as dificuldades que essa deserção trouxe para a vida particular dele, vida familiar, vida para dentro do casamento dele. Então tudo isso aqui você vai encontrar nesse livro. Então fica aí a dica para você também. Bem, um outro livro desta feita foi num sebo físico, tá? Uma banca que de vez em quando eu passo por lá, que vende livros também usados e livros novos e seminovos, tá? Então, nessa banca, eu encontrei esse livro aqui, que é um romance de um autor israelense. Aqui na minha biblioteca eu não tinha nada de nenhum autor israelense. E eu ouvi falar muito desse livro aqui, do Amos Oz, de Amor e Trevas. E achei por bem, né, adquirir esse romance. E ele tem aqui na sua contracapa, ele não tem orelha, é uma capa assim, não é uma capa dura, mas é uma capa assim bem firme. É um livro da Companhia das Letras, é muito bom assim a edição, por sinal. Olha aqui, você tem aqui a parte interna, folhas amareladas, tem um espacinho aqui na lateral, pequeno também, mas as letras são boas, um bom tamanho para a gente ler com tranquilidade, com comodidade. E aqui na contracapa você encontra um texto sobre o livro e sobre o autor, do Alberto Mangel. Eu tenho aqui no canal já uma resenha a respeito do livro do Alberto Mangel, Encaixotando Biblioteca. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, se você quiser assistir. E eu gostei muito, pelo menos desse primeiro livro, desse meu primeiro contato com o Alberto Mangel, eu gostei muito.
Então, assim, Encaixotando a Biblioteca é um livro pequenininho, é um livro gostoso de ler, e foi meu primeiro livro do Mangel. E aqui o Mangel fala o seguinte na contracapa: de todas as perguntas terríveis feitas a Alice no País das Maravilhas, a mais terrível de todas é assoprada pela lagarta. Quem é você? Como Alice sabe, essa pergunta não tem resposta. Uma autobiografia é, portanto, na melhor das hipóteses, um calendoscópio de lembranças imaginadas e saltos intuitivos que retratam não um autor, mas vários, ou pelo menos um autor multiforme que se move sem cessar entre o passado e o presente. Então, assim, esse romance do Amazóis, ele vai retratar muito da infância que ele viveu. Então parece, assim, que ele tem uma pegada autobiográfica, né? Não é uma biografia, é um romance, mas tem, assim, muitos relatos que são introduzidos aqui que pertencem à vida do autor. E aí continua o Mangel aqui. Na superfície, de Amor e Trevas é apenas uma crônica da vida de Amazóis, da infância numa Jerusalém sob domínio inglês, à fama literária no Kibbutz Hulda, onde morou durante muitos anos e adotou seu pseudônimo literário. Mas não há linhas retas e simples nas narrativas de Oz. Para ele, todas as coisas são plurais. A casa em que cresceu, os idiomas falados pelos parentes, a personalidade complexa de cada um deles, os livros que enchiam as estantes de seus pais, as referências recorrentes à mãe e sua morte quando Oz tinha apenas 12 anos, a nação prestes a nascer em um mundo ainda sujo de sangue da guerra, as multidões de refugiados, pioneiros e sobreviventes que a povoaram, os mestres literários de Oz. Cada acontecimento, cada detalhe factual, cada descoberta abre uma miríade de portas para outros eventos, fatos e revelações inesperadas. A pergunta impossível da lagarta, Amazóis responde com uma profusão de reflexões, cada uma delas essencial e necessariamente incompleta. Esse livro, que custa aí, acho que perto de uns R$80 por aí, eu encontrei por 25 e ainda consegui um desconto. Ficou aí, eu acho que uns R$20 no final das contas, esse livro aqui. Então, é um livro que eu já quero há um tempo e é um livro que desperta amor e ódios, tá? Tem gente que ama e tem gente que odeia. Vamos ver o que eu vou sentir ao ler esse livro. É o livro do Stendhal, O Vermelho e o Negro, tá? Comprei nessa edição da La Fonte, também nessa mesma banca que eu peguei o Amazóis, eu comprei os dois juntos e aí cada um deles saiu por R$20. Então, acho que fiz uma excelente compra. E aqui nós temos um romance francês, tá? Que vai abordar o período pós-Napoleão. Então, assim, o período pós-napoleônico é o pano de fundo, né, desse romance que é psicológico, que trata com profundidade de temas como paixão, adultério e ambição. Não há como não se identificar. Stendhal sabe como ninguém penetrar a alma humana. Então, aqui nós temos essa história. E aqui na orelha da capa diz assim: O Vermelho e o Negro é um romance de amores difíceis. Julien Sorel é um jovem camponês bonito, com inteligência acima da média. Aceita a carreira eclesiástica não por vocação, mas pela possibilidade de conquistar fortuna e posição social. Ele acaba se apaixonando premeditadamente por duas mulheres proibidas, ainda que tente negar. A primeira é casada e a segunda da nobreza. A cada capítulo, novas tramas fazem com que o leitor ame e odeie esse homem extremamente sedutor e disposto a tudo para apagar sua origem, mas ao mesmo tempo autêntico em suas emoções. Nada é simples na obra de Stendhal, cujos personagens expõem os mais complexos sentimentos humanos. E aqui vai falar um pouco sobre o autor, né, que ele nasceu na França, na orelha da contracapa, que ele nasceu na França em 1783. Fala também que ele presenciou importantes momentos políticos do seu país, como a Revolução, o período napoleônico e a Restauração. E que esses períodos estão presentes em muitas de suas obras, que marcam o início do realismo na literatura francesa. São histórias recheadas pela crítica à nobreza fútil e corrupta, que contrapõe ao camponês desamparado e socialmente marginalizado. Mas é o perfil psicológico dos personagens que imprime a assinatura do autor. Então, é isso, pessoal. Esse aqui foi a terceira aquisição que eu fiz. Então, bem, pessoal, o último livro que chegou por aqui, no mês de novembro, eu achei até que não ia dar para colocar ele nesse vídeo, mas deu, então eu estou gravando em outro dia, mas decidi colocar para ficar todos os livros que chegaram por aqui em novembro, tá? Então, foi esse livro aqui, A Nova Ordem Mundial, uma introdução à Nova Ordem Mundial, de Alexandre Costa. Esse livro é da Vide Editorial, e vocês sabem, que eu já disse isso aqui várias vezes, que uma leitura puxa a outra leitura. Às vezes você não tinha nenhuma intenção de ler um livro, mas ele é citado em um livro que você está lendo, e isso acaba puxando outras questões.
eu vinha lendo sobre comunismo, sobre globalismo, né? Tenho até um e-book que eu deixei disponível lá no meu Instagram. Para quem não me segue lá no Instagram, por favor, aproveite, vá lá. O meu nome no Instagram é o mesmo aqui do YouTube, então se você procurar Asa Reader, você vai me encontrar nas principais redes. Eu acho que só é um pouquinho diferente lá no Twitter, que lá parece que é Asa Leitora, uma coisa assim. Mas enfim, eu deixo aqui no box de descrição um link onde você encontra todas as minhas redes sociais. Então vai aqui no final da descrição que você vai encontrar ali um link, que é uma árvore, né, de links, onde você vai encontrar todas as minhas redes sociais por ali, tá? Então, eu já vinha lendo um livro do Flávio Gordon chamado Globalismo versus Comunismo. Comecei lendo alguns livros que ainda não terminei sobre comunismo, tá? O livro negro do comunismo, já citei, tem vídeo aqui no canal. Eu não fiz um box desse livro porque eu já comprei ele há muito tempo, ele estava há muito tempo aqui na minha estante, esperando uma oportunidade de eu começar a ler. Então resolvi começar a ler esse livro e aí uma coisa puxa a outra. Dentro dessa leitura sobre comunismo, eu estou lendo assim uns 2 livros, que conta as tragédias que aconteceram dentro dos regimes comunistas pelo mundo todo, dos milhões e milhões de mortos no mundo todo. E um outro livro que fala sobre a origem das ideias, tá, que influenciaram esse movimento, né? Então, eu tenho um livro aqui falando só sobre de onde que veio, de onde são essas origens. E aí, uma leitura puxa a outra e eu encontrei esse livro aqui, que é como se fosse uma pequena introdução. Aqui está falando de nova ordem mundial, está falando de globalismo. E aí o que tem a ver globalismo com o comunismo? O globalismo é uma vertente, tá, da esquerda mundial. Você tem os comunistas, são representados pela Rússia e pela China hoje no mundo, que é um eixo de poder importante. E nós temos de outro lado um outro eixo de poder, também da esquerda, que são os globalistas. Tá? Aqui no Brasil existe uma confusão de conceitos. A mídia, né, o consórcio midiático, ele funciona mais para te desinformar do que para te informar. E eles nunca dizem que os globalistas são marxistas, são de esquerda. Na verdade, aqui nesse livro, que eu já comecei a ler, ele já chegou aqui, e eu já comecei a fazer várias marcações aqui, ó, já está muito bem marcado, já tem color code aqui no começo, já fiz um color code, já tem várias marcações aqui esse livro, porque ele é muito bom. Então, esse livro aqui vai abordar essa questão dos globalistas e vai explicar de forma mais ampla quais são os principais eixos de poder, tá, totalitários que existem hoje no mundo. Tá? Nós temos os globalistas, que são os socialistas fabianos, que é uma vertente. Nós temos os comunistas, que são o pessoal Rússia e China, tá? Capitaneados pela Rússia e pela China. E você tem um terceiro eixo de poder, que são os adeptos, né? O pessoal do Islã, ou seja, essa vertente radical muçulmana que quer implantar a Sharia no mundo todo, ou seja, quer que todo mundo se converta ou morra. E quer implantar essa lei religiosa, né, que é a Sharia. Então, nós temos esses 3 eixos de poder. Os muçulmanos são uma vertente de radicais autoritários religiosos, tá? Mas as outras 2 vêm daquele eixo marxista, das ideias de Karl Marx, que são os socialistas fabianos, dos quais os globalistas são representantes, e nós temos os outros, que são a turma mesmo daquele comunismo mais raiz, que é Rússia e China. Tá? Então, aqui nesse livro, o autor vai explicar essas diferenças entre esses 3 eixos, entre esses 3 movimentos totalitários que nós temos no mundo. Observe que nenhum deles quer coisa boa, tá? Todos são autoritários, todos querem o controle, tá, total sobre as pessoas, e eles têm artifícios e estratégias um pouquinho diferentes, mas objetivos iguais, tá? Então, esse livro ele vai explicar um pouquinho quais são os principais objetivos desses 3 movimentos. Os muçulmanos, né, os globalistas e os comunistas, lá representados por Rússia e China. E, nesse livro, ele vai dizer que derrubar 3 pilares muito importantes do Ocidente fazem parte dos planos de todos eles. Então, você vai ver, por isso que você vai ver globalistas financiando comunistas. E isso acontece desde o século passado, desde a Revolução Soviética, tá? De 1917, você já encontra documentos e registros de globalistas, daquelas famílias, quem aí está por dentro, já está lendo alguma coisa sobre globalismo, já tem conhecimento daquelas famílias muito famosas, Rothschild, Rockefeller, Ford, P.H. Morgan, entre outras várias famílias, tá? Entre a aristocracia, que estão envolvidas, até a realeza, né, está envolvida nesse plano de
controle global, de estabelecer uma ditadura. Essa ditadura vai ser socialista, tá? É o que eles querem, né? E eles estão muito perto de conseguir isso, tá, gente? Então, esse livro aqui vai falar justamente sobre esses 3 movimentos, explicando de onde que eles vêm, tá? Quais são os objetivos. Então, assim, quando os objetivos são comuns, você vai ver eles financiando. Não é à toa que o globalista não financia só os comunistas. Os globalistas também financiam o movimento muçulmano, tá? Esse movimento radical islâmico da Sharia. Então, nós temos aí os globalistas financiando tudo isso. Por quê? Porque todos esses movimentos querem, a princípio, derrubar 3 coisas. São contra a moral judaico-cristã e querem derrubar os representantes dessa moral judaico-cristã, que é o cristianismo, o judaísmo. Eles querem também derrubar a ordem jurídica vigente, que vem do direito romano. E eles querem também acabar com toda a alta cultura do Ocidente. E eles já têm conseguido fazer isso com grande sucesso. É só você observar à sua volta que você vai ver isso acontecendo, tá? E os radicais islâmicos, como eles querem islamizar todo o Ocidente, porque para eles nós somos infiéis, ou nós nos convertemos ao Islã ou nós morremos, então os globalistas também acham muito interessante financiar esse movimento radical religioso. Por quê? Porque eles vão atacar o cristianismo, eles vão atacar a cultura, a alta cultura do Ocidente, destruir, para implantar o quê? O código deles, que é a Sharia. Então, esse livro aqui, o objetivo principal dele não é esgotar o assunto, o autor fala o tempo todo, mas é servir de uma base de consulta, tá? Para que você investigue e se aprofunde através de outras leituras. É um tema muito denso, é um tema que nem todas as situações já estão manifestas, né? A gente vai falar aqui nem todos os planos dos globalistas estão evidentes e, portanto, a gente não sabe qual é a estratégia que eles vão usar em muitos casos, mas já tem muita coisa que eles deixaram evidente, muita coisa que eles não fazem muita questão de esconder, até porque o plano deles já está bem avançado, tá? Que eles nem fazem mais muita questão de esconder. Vários globalistas têm feito declarações extremamente polêmicas, que está aí disponível na internet para que qualquer pessoa tenha acesso, tá? Então não é uma coisa, já foi, mas não é mais uma coisa tão secreta assim. Embora ainda existam muitas facetas que a gente não conhece. Nem quem estuda o assunto conhece tudo. Por quê? Porque muitas das decisões e dessas estratégias ainda estão em oculto, esperando o momento certo para serem manifestas. Mas o que já foi manifesto, se estudado com cuidado, se observado e analisado com cuidado, já dá para ter uma prévia aí da nossa situação atual. Então ele não pretende esgotar o assunto, tanto é que é um livrinho, olha. Tem poucas páginas, deixa eu ver. Tem 170 páginas, na verdade são 158, e depois ele tem aqui alguma bibliografia para quem quiser se aprofundar no assunto, ele deixa aqui algumas bibliografias, tá? Então, é um livro interessante, e eu vou ler aqui a orelha, tá? A parte da contracapa. Eu nem mostrei por dentro, né? Por dentro ele é assim, ó, a parte que eu ainda não li, folhas amareladas, tem uma boa diagramação, tá? Esses livros da Vida Editoriais são muito bons, muito bem feitos, sempre com as folhas amareladas, sempre com uma boa diagramação. Então vamos ler aqui a contracapa. Diz assim: o mundo vem se tornando um lugar esquisito para se viver. A civilização ocidental e a moral judaico-cristã têm estado sob forte ataque nas últimas décadas. Esse ataque, quando analisado sob uma perspectiva histórica, parece ser um movimento de certa forma orquestrado, em vez de uma sequência aleatória de fatos isolados. Mas essa percepção encontra uma objeção imediata do intelecto. Será realmente possível que nossa história seja conduzida secretamente por algumas pessoas ou grupos? Alexandre Costa, nesta excelente obra, expõe essas pessoas e grupos para todos que ousam questionar o óbvio e explica com clareza os mecanismos e estratégias que vêm sendo usados para manipular a sociedade e moldar a história, trazendo à realidade a nova ordem mundial. A importância de um livro como este fica ainda mais evidente se pensarmos que a desinformação e a ocultação são os pilares de ação dos grupos que agem nos bastidores da sociedade. Para quem não quer ser apenas mais um na grande massa de meros espectadores inertes da história, esta obra é o melhor remédio, a única contraindicação. Você nunca mais conseguirá ver as coisas do mesmo jeito. Quem escreveu a orelha foi Flávio Quintela, autor do livro Mentiram e Muito para Mim. Então, assim, eu achei um livro interessante. Tá me ajudando esse livro, junto com o livro do Flávio Gordon, disponibilizado pela revista Gazeta do Povo, chamado Globalismo versus Comunismo. São 2 livros que juntam, explicam muito bem essa questão dos globalistas e os objetivos deles, tá? Então, tem me ajudado bastante, e eu deixo, através dessas 2 dicas, para você que tiver interesse em saber um pouco mais sobre
a nova ordem mundial, os globalistas e esses outros movimentos. Então, para você que é cristão, para você que quer saber mais um pouco sobre esse assunto, eu te dou essas 2 dicas. Leia esse livro, Uma Introdução à Nova Ordem Mundial, do Alexandre Costa, e pegue de graça o e-book disponibilizado pela revista Gazeta, deve estar disponível aí na internet, Globalismo versus Comunismo, do Flávio Gordon. E aí, você lendo esses 2 livros, você já vai ter um panorama muito bom, e com certeza você vai começar a enxergar a realidade à sua volta de uma maneira um pouco diferente. Okay? Então, esse foi o Achei no Sebo de hoje. Tá? Deixo para você todas essas dicas de livros. Espero que vocês tenham gostado. Aproveito para pedir sempre, não deixem de curtir o vídeo. Não deixem de comentar o que vocês acharam desses livros, se vocês leriam, se vocês querem ler. Se vocês já leram, o que vocês acharam de qualquer um desses títulos? Eu gostaria de saber e gostaria que você deixasse aí seu comentário, que aí a gente bate um papo aqui embaixo. Tá? Isso ajuda também a divulgar o canal, ok? Se você tiver alguém que gosta também de livro, que gosta desses livros que eu tenho colocado aqui, eu não vejo muita gente lendo esse tipo de livro, esses temas, então peço para você compartilhar com essas pessoas e assim divulgar o nosso canal, tá? Então vou ficando por aqui, sempre agradecendo a companhia de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!